Meus irmãos, vamos abrir em João capítulo 3, falar um pouco, como eu botei no para quem acompanhou, nós vamos estar falando hoje sobre a conversão. E esse é um tema também que é importante, é um tema que nós diríamos que é um tema que uma igreja saudável precisa saber, porque ela vai sempre estar lidando com pessoas que aparentemente têm uma profissão de fé, mas nós precisamos saber o que é de fato uma conversão, quais elementos fazem parte de uma conversão, quais pessoas vão ser aceitas no rol de membro da igreja. Nós, como Igreja Batista, irmãos, nós temos essa responsabilidade de aceitar e até mesmo de excluir pessoas, né? Nosso sistema de governo congregacional. Então é muito interessante a gente saber o que é conversão, né? Quais pessoas podem chegar diante da igreja, diante dos diáconos, dos presbíteros e falar que gostaria de fazer parte da igreja e ser um membro da nossa igreja, meus irmãos. Então eu queria falar sobre conversão hoje aqui em João, no capítulo 3. Vamos dar uma lida, irmãos? Eu quero ler com vocês desde o versículo 1 até o versículo 8. Tá? A narrativa é um pouco maior, mas eu quero ler apenas esses 8 versículos aqui. E a gente vai fazer uma explicação e depois eu vou focar numa doutrina, que é sobre a questão da conversão, da regeneração. E então nós vamos para as aplicações. Vamos ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, o que é interessante nessa história, né, que o evangelista João ele registra? Primeiro, é o encontro dessa pessoa, né, essa personalidade, Nicodemos, com Jesus Cristo. E por que isso é interessante? Porque, ao contrário das demais pessoas que procuravam Jesus, que precisavam de alguma coisa, de um milagre, um parente que estava enfermo, ou algum conhecido que estava endemoniado, Nicodemos ele não tem nenhuma dessas necessidades. Nicodemos, por outro lado, ele não tinha nenhuma necessidade de se arriscar a Cristo, porque ele era um homem, que nós vamos ver aqui, de prestígio, um homem de posição, ele era um homem que tinha o respeito do povo, era um homem que tinha o respeito da liderança de Israel, porque ele ia no trabalho de ir até Jesus Cristo. Mas isso é que torna esse encontro curioso, porque o que Nicodemos vai querer de Jesus Cristo é algo além dessas coisas que as pessoas normalmente procuravam dele. Então, Nicodemos ele não precisa de milagres, ele não tem nenhum familiar necessitado, e ele se arrisca a ter uma conversa que era para ele perigosa, né? Se os outros sabem, nós vamos ver isso mais aqui na explicação, isso era muito perigoso para ele perder a posição que ele tinha como um fariseu. No versículo 1, meus irmãos, nós encontramos aqui 3 detalhes sobre a vida de Nicodemos, né? 2 diretamente aqui no versículo 1 e 1 no próprio Evangelho de João que nós vamos abrir. Qual é o primeiro detalhe? Que o evangelista João ele coloca aqui sobre Nicodemos. O primeiro detalhe é que ele era um fariseu. Isso aqui não é por acaso que João está descrevendo quem é essa pessoa que está procurando Jesus. Ele está dizendo que Nicodemos ele era um homem muito religioso. Era um homem que tinha uma vida dedicada a estudos e à observância de leis cerimoniais, de ritos exteriores. Então, esse homem que era um fariseu,
que era a seita mais popular de Israel, uma das mais admirada pela população, ali pelo povo, Nicodemos fazia parte dela. E Nicodemos, membro do farisaísmo, vai até Jesus Cristo, né? É interessante isso, irmãos, porque os fariseus, eles eram tão meticulosos com questões externas, né? Que há um exemplo de um fariseu comentando e explicando a lei, dizendo que tipo de nó era considerado um trabalho no sábado. Olhem só a que ponto chegavam esses homens, né? Dar um nó é um trabalho ou não é um trabalho? Não, depende do nó. O nó dado por marinheiro é trabalho. O nó dado por uma mulher no laço do vestido não é trabalho. O nó com uma mão ou com as duas mãos. Então, eles chegavam nesse ponto, né, de tamanha observância, né, exterior, que eles perdiam o foco do que era realmente importante, o que era o essencial, que era a vida, era a misericórdia, era a justiça, era a vida com o Senhor. Então, a primeira informação sobre Nicodemos é que ele fazia parte desse grupo. Isso é importante para nós entendermos o que Jesus Cristo falou para ele logo mais no versículo 3. A outra informação sobre Nicodemos que nós encontramos aqui é que ele era principal entre os judeus. Esse termo, irmãos, principal entre os judeus, quando a gente lê o restante do Evangelho de João, nós vamos ver que isso significa que ele fazia parte do Sinédrio. Nicodemos, ele era um homem que fazia parte do Sinédrio. Era um homem que tinha, então, um respeito muito grande. Ele era principal dos judeus. Onde é que você pode ver isso, né? Talvez por causa do tempo a gente não vai abrir aqui as passagens, mas você pode anotar que isso está lá em João no capítulo 7, no versículo 50. Quando ali o Sinédrio manda soldados prenderem a Jesus e os soldados voltam atônitos dizendo, olha, nós nunca ouvimos um homem falar assim, o que acontece ali? Quem está lá no meio? É o Nicodemos. Então, Nicodemos, ele é um homem de prestígio, além de ser um fariseu, um homem de prestígio, é um homem de posição. Ele faz parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio era uma espécie de liderança de Israel que era responsável por regular a vida religiosa do povo, ensinava ao povo, dizia ao povo o que era certo e o que não era certo, mostrava que tal prática era certa e não era certa. Eles faziam, em outras palavras, irmãos, uma observância sobre o povo, se o povo estava seguindo aquilo que era certo na visão deles, né? Era constituído por sacerdotes, principais sacerdotes, anciãos e alguns fariseus. Dentre um desses estava ali Nicodemos. Então era um homem que tinha muito prestígio, era um homem que também fazia parte de uma seita que era muito popular de Israel. Esse é o desenho, né, da figura que João, o evangelista, está traçando para a gente quando ele coloca esse versículo 1 aqui. Um outro detalhe sobre Nicodemos, irmãos. De acordo com João capítulo 17, no versículo 39, ele, quando foi no sepultamento do Senhor Jesus Cristo, ele levou algumas presentes, né, ali para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de presente, né, que diz lá em João no capítulo 19, era um presente que somente alguém muito rico poderia dar. Lá em João 19:39 diz que Nicodemos foi lá no túmulo levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Ou seja, uma pessoa comum não poderia dar um presente como esse, não teria condições de dar um presente como esse. Então aqui, irmãos, alguns comentaristas, e com razão, vão falar que Nicodemos era um homem que era rico. Ele era um homem muito bem de vida. Então olhem a figura que vai encontrar Jesus Cristo. Um homem que era fariseu, uma seita popular e muito contrária a Jesus Cristo, membro do Sinédrio, respeitado, né? E também era um homem rico. Ele era tudo aquilo, meus irmãos, que podemos dizer que Jesus Cristo não era. Jesus Cristo não era membro de uma seita, Jesus Cristo não era rico e também tinha um povo religioso ali, né? A religiosidade de Israel. E é essa figura que João, aqui o evangelista, destaca que vai encontrar Jesus. Olha o versículo 2 aqui, meus irmãos, o que fala também. Alguns detalhes interessantes que não estão por acaso no texto. No versículo 2 diz assim,
Este, né, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, olhem só. Ele foi ter com Jesus, né? Essa já é um detalhe. Ele foi lá com Jesus. Quando a gente olha os evangelhos, a posição geralmente dos fariseus e da liderança maior era justamente contrária. Era se afastar, era planejar para tirar a vida, era levar alguém para perguntar, para fazer armadilha, mas ele vai lá com Jesus. E nas outras duas referências, irmãos, no Evangelho de João, quando fala de Nicodemos, sempre é destacado ele como aquele que foi ter com Jesus. Essa é a identificação que o evangelista João, o apóstolo que escreveu isso aqui, ele vai falar sobre Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus. Né? Isso está lá em João 7,50, lá no capítulo 19, versículo 39. O outro detalhe, irmãos, aqui dessa passagem, fala que ele foi de noite ter com Jesus Cristo. Né? E, embora haja muitas pessoas falando sobre o que significaria isso, é porque ele estava em trevas espirituais e tudo mais, a razão mais provável é por causa que ele tinha um medo, ele tinha eu poderia dizer até que uma precaução de se expor diante, né, de Jesus Cristo, diante de toda a religiosidade, de toda a liderança de Israel. Porque isso poderia acarretar para ele graves problemas. Então ele vai com Jesus Cristo de noite. Lá em João, meus irmãos, mais uma vez, no capítulo 19, no versículo 38, ali fala sobre um outro membro do Sinédrio. Quem era esse outro membro do Sinédrio? Que foi ter com Jesus na hora do sepultamento. O nome desse outro membro era José de Arimateia. Onde é que está essa informação? Que José de Arimateia era membro do Sinédrio. Está lá em Lucas, no capítulo 23, do verso 50 ao 51. Então, nesse texto de João 19, 38, diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus, oculto por medo dos judeus. Então, isso era também o que acontecia com Nicodemos. Como um membro também do Sinédrio, ele era alguém que tinha um medo dos judeus, sabia do que ele iria perder e sabia da perseguição que ele poderia ter. Então, ele vai à noite com Jesus Cristo, tendo em vista essa realidade aqui. Um outro detalhe, meus irmãos, no versículo 2, diz assim, Rabi, sabemos. Vejam que está na primeira pessoa do plural. É interessante esses detalhes, irmãos, né? A gente não pode passar batido neles, porque eles têm algo a dizer. Né? Por que está na primeira pessoa plural? Por que não está dizendo, Rabi, eu sei que tu és mestre? Mas não, sabemos que tu és mestre. Isso também, irmãos, pode indicar que outras pessoas da liderança tinham uma consideração por Jesus Cristo. Não eram simplesmente opositores pela oposição. Eles ignoravam os milagres. Não, esses aqui são diferentes. Eles estavam analisando e vendo que Jesus estava fazendo milagres. E milagres que não poderiam ser negados. Então, eles vão, ou Nicodemos vai sozinho e representando a outros, fala, olha, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E por que ele sabia disso? Porque esses milagres que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Então, em outras palavras, irmãos, para a gente olhar um pouco mais adiante o texto, Nicodemos está dizendo, olha, eu acredito que tu és vindo da parte de Deus. Tu és alguém enviado de Deus. E a prova disso é esses milagres que tu estás fazendo. Isso aqui não pode ser negado, isso não pode ser ocultado. Isso aqui é claro, isso aqui é óbvio. Não posso ir contra isso, uma vez que está muito claro isso. E aqui diz, irmãos, no versículo 3, algo interessante. O que Nicodemos queria, né? O que Nicodemos queria indo falar com o Senhor Jesus Cristo? Ele não precisava fisicamente de nada, o que ele queria? O texto não diz aqui, mas Jesus Cristo ele já responde, ele já fala algo que muito provavelmente era o que Nicodemos estava procurando. Olhem só o que está escrito no versículo 3. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. É interessante isso, irmãos, porque Nicodemos não fala nada para ele. Nicodemos chega, olha, eu reconheço que tu és mestre, tu tens algo a ensinar e da parte de Deus, e a prova disso são os milagres que tu fazes. E a primeira coisa que Jesus fala é, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É provável, irmãos, que Nicodemos era um homem que estava com sede espiritual. Era um homem que estava procurando achar resposta no Senhor Jesus Cristo, porque ele não estava encontrando em todo o seu cerimonialismo, em toda a sua posição, em toda a sua religiosidade. Era um homem que foi falar com o mestre enviado de Deus para querer saber a resposta da parte de Deus sobre esse dilema que ele estava vivendo. E Jesus, como conhecia as pessoas, como diz até aqui no capítulo 2, no versículo 23 ao 25, como ele conhecia as pessoas, ele já falou a resposta para Nicodemos. Em verdade eu te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, o que quer dizer em verdade, em verdade? Quer dizer, verdadeiramente, Nicodemos, eu vou te falar uma verdade absoluta aqui. Uma verdade que não pode ser anulada, uma verdade certa. Qual é essa verdade? Ninguém pode, Nicodemos, ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Irmãos, que palavra que o Senhor Jesus Cristo dá para um homem. Lembre-se de quem era Nicodemos. Lembre-se de toda uma vida investida em estudos de escriba dos fariseus, em guardas e observância de cerimônias exteriores, em mandamentos de tradições de homens que ele tinha que cumprir como fariseu e tudo mais. Lembre-se, homem, veja que esse homem cheio dessa carga religiosa, ouve Jesus falando assim, em outras palavras, tudo que você está fazendo não tem valor para você entrar no reino de Deus. A necessidade do ser humano ela é tão grande que ele tem que nascer de novo. Ele não precisa de um band-aid apenas para reparar um probleminha devagar dele. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa de uma transformação radical para poder ver o reino de Deus. E Nicodemos, no versículo 4, ele diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Outro detalhe que é curioso. Vejam, irmãos, eu poderia dizer, a submissão de Nicodemos para com Jesus Cristo. Vejam até mesmo a humilhação. Porque ele era um homem estudado. Ele era um homem de prestígio. E ele tem uma atitude aqui de fazer uma pergunta que, humanamente falando, ela é absurda. Mas ele não faz questão, nem tem vergonha de fazer essa pergunta. O que ele quer é ter a sua dúvida respondida. Então ele faz essa pergunta. Então tem que voltar ao ventre da mãe para poder nascer de novo? Ele estava entendendo, e a palavra aqui no texto pode significar isso, né? Voltar a nascer de novo, né? Pela segunda vez. Então ele pergunta, então tem que voltar para o ventre? E Jesus explica para ele o que ele quis dizer no versículo 3, aqui no versículo 5. Veja a explicação de Jesus, meus irmãos, sobre o que ele quis dizer para Nicodemos. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele respondeu aqui duas coisas do versículo 3. O que ele respondeu? Em primeiro lugar, ele respondeu, o que significa nascer de novo? Tem que voltar para o ventre? Nicodemo disse. Jesus fala, não. É nascer da água e do Espírito. A outra coisa que Jesus coloca aqui é que ver o reino significa entrar no reino. Ninguém, ele diz aqui, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olhem só, irmãos, que interessante isso, né? Do que Jesus estava falando para Nicodemos? Ele estava falando de algo mais profundo, algo que é tão necessário, algo que não pode ser descartado se alguém quiser entrar no reino de Deus. O que é? Ele tem que nascer da água e do Espírito. O que quer dizer, irmãos, aqui? Esse aqui é o versículo que é o central da passagem. A gente precisa entender. O que quer dizer nascer da água e do Espírito? No judaísmo, irmãos, a água ela tinha uma função cerimonial de purificar, né? A água tinha uma função cerimonial no judaísmo de purificar.
Então você vai ver alguns ritos, né, do judaísmo, por exemplo, ali no período conhecido como intertestamentário, entre Novo, né, e o Antigo Testamento, que era muito comum a constante lavagem. Né? Você vai ver até aqui, por exemplo, no Evangelho, quando eles tinham uma observância de lavar as mãos, né, de uma forma cerimonial antes de comer. Então a água tinha essa função cerimonial de purificar algo. E quando nós olhamos, irmãos, no Novo Testamento, por exemplo, lá em Tito, quando Tito fala que nós fomos salvos pelo lavatório da regeneração, mais uma vez essa ideia é enfatizada. Mas respondendo, irmãos, de uma forma muito mais objetiva, o que Jesus está dizendo? Jesus estava fazendo uma alusão a Ezequiel, capítulo 36, meus irmãos. E se você puder abrir comigo, eu queria que nós lêssemos aqui rápido, você pode anotar e talvez comparar com mais calma em um outro momento. Em Ezequiel, no capítulo 36, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre essa operação aqui. E mais uma vez nós vamos ver aqui que a água como instrumento de purificação, né, de uma forma simbólica, e o nascimento do Espírito como atuação do Espírito de Deus para transformar uma pessoa. Olha o que está escrito, irmãos, aqui no versículo 25 de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 até o 27. Diz assim: aspergirei, vejam só, aspergirei sobre vós água pura. Ele continua dizendo: e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um novo coração, e dentro de vós porei um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os praticareis. Então vejam aqui, as duas coisas que Jesus falou estão aqui no texto. A purificação, nascer da água significa ser purificado, ser lavado, né? Significa ter seus pecados lavados dos seus pecados, significa ser purificado. E nascer do Espírito significa ter um coração novo, ter, como diz aqui o versículo 26, um espírito novo, dar um coração de carne para alguém, para esse alguém ser sensível a Deus, ser sensível à vontade de Deus, ser sensível à vontade, ao mandamento de Deus. Aquilo que desagrada a Deus agora o desagrada. Ele é agora alguém sensível para as coisas de Deus. Ele tem um novo coração, um coração de carne. E Deus fala aqui também, versículo 27, porei o meu espírito. Olhem agora, irmãos. Porei o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os praticareis. O que Jesus estava então querendo ensinar para Nicodemos? Nicodemos, toda essa tua cerimônia, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, tudo que você fez, ensinou, todo o prestígio que você tem, talvez aos olhos das pessoas, por quem você é, Nicodemos, o que você faz, isso não é para alguém entrar no reino de Deus. Para alguém de Deus, Nicodemos, é necessária uma purificação do alto, do próprio Deus, e uma operação do Espírito Santo na vida desse alguém. O Espírito Santo vai dar um novo coração para essa pessoa, Nicodemos. O Espírito Santo vai dar para essa pessoa um novo espírito, uma nova ação, uma nova vida, um coração inclinado para outro, um coração que antes amava o que era errado, agora chora pelo que fez, sente vergonha pelas coisas que fez. Porque esse coração agora é de carne, não é mais de pedra. Não é um coração insensível. É um coração que agora está com o querer, com a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando. O que, em verdade, de verdade, eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Não tem como, Nicodemos. Jesus, indiretamente, né, quando a gente olha o Novo Testamento, ele está falando assim para Nicodemos, para ele fazer como Paulo fez, né? Paulo, ele abriu mão de toda a sua justiça. Aquilo que ele reputava por lucro. Isso aqui é o milagre, irmãos, da regeneração, da conversão. Aquilo que Paulo reputava por lucro, ele considerou isso como perda. Por quê? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Os opositores de Paulo estavam sempre contra-argumentando ele. Olha, nós somos descendentes de Abraão, nós somos israelitas,
nós guardamos as tradições. E Paulo vai dizer, gente, eu sou descendente também de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, eu sobressaía os que eram da minha idade no judaísmo, mas tudo isso eu considero como perda, por quê? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Jesus queria que Nicodemos entendesse que ele tinha que considerar todos os seus méritos diante da sociedade, do farisaísmo, do sinédrio, como perda. Ele tinha que perder isso. Ele tinha que abrir mão disso. E entender que somente essa purificação feita por Deus e esse nascer de novo, operado pelo Espírito Santo, era a forma de alguém entrar no reino de Deus. Que conversa, irmãos, esses dois tiveram? Duas pessoas totalmente, eu poderia dizer, em posições opostas, né? De prestígio, de riqueza. Jesus desprestigiado pela liderança, pobre, mas dando uma profunda lição para um mestre de Israel. E Jesus continua, meus irmãos, a explicar aqui por que é necessário esse nascimento do alto. No versículo 6, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Duas coisas, irmãos, o Senhor Jesus fala aqui nesse versículo 6. Ele fala da inutilidade da carne para agradar a Deus e para entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que a carne pode produzir, meus irmãos? O que a natureza humana ela pode produzir? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a natureza, que a carne, ela não pode agradar a Deus. Esse é o problema. Por mais que a pessoa tenha as melhores intenções, a carne, a natureza humana pecaminosa não pode agradar a Deus. E Paulo vai dizer mais lá em Romanos capítulo 8. Paulo vai dizer, e ela nem sequer pode estar sujeita à lei de Deus. Ela não é sujeita. A natureza humana não regenerada é insubmissa a Deus. Ela é antagônica a Deus. Ela não tem prazer nas coisas de Deus. É um fardo as coisas de Deus para ela. É uma dificuldade enorme. Uma total falta de sabor pelas coisas de Deus. É assim que é a natureza humana. É só você perceber, irmãos, como as pessoas têm dificuldades quando você muitas das vezes convida alguém para fazer parte da igreja, no sentido de ir ao culto. Né? Como é desprazeroso, como é algo que é pesado. Né? Parece que existe um peso nas pernas. Né? O coração não é envolvido nisso, não existe uma intencionalidade, porque a carne ela não pode agradar a Deus e ela é insubmissa à lei do Senhor. Por outro lado, o nosso Senhor Jesus ali fala no versículo 6 sobre a utilidade da vida no Espírito. Ele vai dizer, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, quantas coisas profundas em poucos versículos. O nosso Senhor está fazendo aqui, ele está falando para Nicodemos algo que ele disse para a mulher samaritana em João no capítulo 4. Ela estava mais uma vez, esse era o povo ali daquela época, preocupada, ela estava, aonde é que a gente adora? Nossos pais disseram que esse é o monte, vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Jesus fala, mulher, a hora vai chegar, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes a quem o Pai procura. A verdadeira adoração que é dada a Deus, ela é fruto de um coração novo. Ela é fruto de um coração novo. O coração de pedra foi removido. Agora ele vive uma vida em espírito para a glória de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Esse sim agrada a Deus. Esse teve os seus pecados purificados. Esse não confia na sua justiça. Esse agora tem um coração que é amante do Senhor, que é dedicado ao Senhor. Então, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, ele, em outras palavras, é verdade, eu digo que ninguém que não nascer da água do Espírito pode ver o reino de Deus. E no versículo 7 e 8, meus irmãos, para nós concluirmos aqui, eu quero trazer uma lição doutrinária para nós terminarmos com umas breves aplicações. No versículo 7, Jesus fala assim, não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nosso Senhor Jesus está falando, meus irmãos, aqui sobre o Espírito Santo,
da sua maneira de agir, que é uma maneira soberana. Essa regeneração, esse nascer do alto, é uma operação soberana do Espírito Santo. Você não sabe, diz aqui, de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele diz aqui, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assento daquele que é nascido do Espírito. Então é interessante o que o Senhor está falando. O vento, vocês sabem, nós não sabemos de onde vem nem para onde ele vai, mas nós sabemos quando ele passa. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando ele realiza a sua obra de uma maneira soberana, nós sabemos que ele agiu, que ele passou por aqui, né? Usando essa comparação que o nosso Senhor Jesus Cristo coloca aqui. Então, que lição, que profunda lição o nosso Senhor Jesus Cristo deu para Nicodemos, mostrando o que era necessário para alguém entrar no reino de Deus. Aqui estava esse homem muito religioso, que guarda as tradições que aprendeu, da sua seita e tudo mais. Jesus está falando para ele, olha, nada disso, Nicodemos, vale a pena. Você tem que nascer de novo. Por isso, irmãos, eu coloquei o tema dessa mensagem no esboço, conversão, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Porque tem que nascer do alto. Nenhum sistema de cerimônia, nenhum ato exterior habilita alguém a ver o reino de Deus. É Deus operando com poder e com soberana vontade na vida de uma pessoa, tirando o coração de pedra, dando o coração de carne, dando o espírito novo, purificando os pecados. Essa pessoa, sim, entrará no reino de Deus. Não pelos méritos dela, mas pelo que Deus fez na vida dessa pessoa, através de Cristo Jesus. Então, glórias a Deus, meus irmãos, por essa lição que o nosso Senhor ensinou a Nicodemos e o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou aqui no Evangelho para a nossa edificação. Eu queria, antes de passar aqui, meus irmãos, para uma única lição doutrinária, eu queria aqui fazer uma pergunta e tentar respondê-la com base no registro bíblico. Qual é essa pergunta? O que aconteceu com Nicodemos? O que aconteceu com Nicodemos? Quando a gente olha, meus irmãos, todas as aparições dele no Evangelho de João, a gente vai perceber que Nicodemos, ele não é alguém contrário a Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá em João capítulo 7, ali no versículo 50 em diante, nós vamos ver Nicodemos fazendo uma pergunta para as pessoas que faziam parte ali da reunião. Nicodemos fala, olha, a nossa lei, ela julga alguém sem primeiro antes ouvir ele. Nicodemos, ele não compra a briga daqueles que eram membros também ali do Sinédrio. Mas Nicodemos, o que ele faz? Ele diz, a gente pode julgar esse homem sem primeiro ouvir ele? A gente pode julgar esse homem sem primeiro ver o que ele está dizendo, está ensinando, se isso é verdade ou se não é? A outra aparição dele, como nós já lemos, é lá no final, João capítulo 19. O que ele está fazendo ali? Ele está pegando aqueles presentes, né, que nós falamos aqui, para perfumar o corpo de Jesus e para poder sepultá-lo. E ele está ali em Nicodemos, irmãos, com José de Arimateia, o qual, segundo Lucas, lá no final do Evangelho de Lucas, eu vou ler aqui, já está perto, no capítulo 23, no versículo 50 e 51, diz que ele era membro do Sinédrio, José de Arimateia, e que ele não tinha concordado com o propósito e ato dos outros. E esse José de Arimateia estava lá, João fala que ele era discípulo de Jesus oculto, e ele estava lá fazendo o quê? Como discípulo de Jesus e membro do Sinédrio, cuidando do corpo de Jesus Cristo. E quem estava com ele era Nicodemos. Por isso é perfeitamente, meus irmãos, seguro nós falarmos que o vento soprou na vida de Nicodemos. Em algum momento, irmãos, o Espírito de Deus, soberanamente, despojou esse homem dessas suas justiças, dessa sua confiança na religiosidade. Esse homem recebeu o nascimento do alto. E, meus irmãos, isso aqui é tão bom, é tão maravilhoso, por quê? Porque isso mostra a bondade de Deus, meus irmãos. A bondade de Deus para com aquele homem religioso, cego, né? Aquele fariseu, aquele que a única coisa que ele merecia era a condenação eterna, assim como todos nós. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, compadeceu-se de Nicodemos.
Nicodemos foi lá com fome atrás de Jesus Cristo, querendo saber como eu posso entrar no reino de Deus, como essa sede que eu tenho pode ser saciada. E Deus, na sua misericórdia, operou na vida de Nicodemos. E lá estava ele, cuidando do corpo do Senhor Jesus Cristo com outro membro do Sinédrio, que era discípulo escondido do Senhor Jesus Cristo. Então, glórias a Deus pela sua bondade, meus irmãos. Glórias a Deus. Isso aqui é interessante porque Deus, ele não somente... As pessoas têm uma ideia de achar, muitas vezes, que Deus ele só age na vida daqueles que são os piores, né? E Deus não tem absolutamente nada a ver com pessoas que são religiosas. Nem todo religioso é um religioso que rejeita a verdade. Que é uma pessoa que rejeita a verdade no sentido de obstinada. Eu vi os milagres, eu não quero, eu me oponho. Não. Às vezes é por ignorância mesmo, pela cegueira espiritual, pela cegueira de Satanás. E Deus teve misericórdia de Nicodemos, meus irmãos. Eu quero destacar apenas uma doutrina, meus irmãos, dessa passagem, que é o tema, né, desse nosso estudo bíblico aqui, que é a conversão, a regeneração. Quando a gente olha, meus irmãos, para todo o Novo Testamento, a gente vai ver sempre uma referência dos autores bíblicos, né, do Novo Testamento, falando dos cristãos como aqueles que nasceram de novo, como aqueles que agora são crianças, que em algum momento, ou no momento atual, beberam leite, né, têm uma nova vida. As referências são muitas, irmãos. Vocês podem anotar, eu não vou ler, mas, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro fala que Deus nos fez renascer a uma viva esperança. Na mesma carta de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22 e 23, ali é dito que nós renascemos não de semente corruptível, mas de incorruptível. Tiago fala, meus irmãos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 18, que Deus nos fez renascer pela palavra da verdade. A epístola de Tito, por exemplo, fala do lavar regenerador. Ali, Tito, capítulo 3, versículo 5. Fomos salvos pelo lavatório da regeneração. Deus operou em nós. Por exemplo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que nós somos uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, olhem a profundidade disso. Paulo está dizendo, nós somos uma nova criação. É algo equivalente ao que Jesus falou, vocês têm que nascer de novo. É tão sério que tem que começar do zero. Os seus pecados têm que ser purificados, vocês têm que ser habilitados pelo Espírito Santo de Deus para poder viver agora uma vida de Deus para a glória do Senhor. E Paulo fala, uma nova criação em Cristo Jesus. Gálatas 6,15, meus irmãos, fala que em Cristo há uma nova criação. O novo homem é criado segundo Deus na justiça, diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24. O autor de Hebreus, por exemplo, vai falar no capítulo 5, do versículo 12 ao 14, que a pessoa que está nos primeiros rudimentos da fé cristã é um menino. Ou seja, ele nasceu de novo, é uma criança que precisa de leite, não é adulto, é uma repreensão que ele faz ali. Vocês já deviam ter comido, estar comendo alimentos sólidos, mas eu preciso dar leite ainda para vocês, porque vocês ainda não cresceram. Aí trazendo a ideia de que eles nasceram de novo e que eles precisam ser alimentados, né? Uma última referência, meus irmãos, aqui. Na verdade, duas últimas referências. Em João, no capítulo 1, no versículo 13, aqui mesmo no Evangelho de João. Diz assim, meus irmãos, o apóstolo João. Os quais, está falando dos filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Os filhos de Deus, eles nasceram não pela vontade da carne, do sangue ou do homem, mas do próprio Deus. Deus soberanamente, com o seu poder, arranca o coração de pedra do pecador que não ama. Ele dá um coração de carne. Essa pessoa, então, ama a Deus e agora, habilitada pelo Espírito Santo, vive para a glória de Deus. Último texto, meus irmãos, muito conhecido talvez por nós. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas.
criados, irmãos, em Cristo Jesus. Fomos criados, fomos recriados. Né? É uma regeneração, é um nascer de novo. É um nascer que não é da vontade da carne, do sangue ou do homem, mas é um nascer do alto. É a vontade de Deus. Então isso aqui, meus irmãos, é a regeneração. Nós não podemos manipular novos nascimentos, meus irmãos. Nós não temos como fazer com que pessoas, pela força do nosso braço, pela força da nossa persuasão, pelas nossas técnicas, né, por qualquer outra circunstância, nós não temos como fazer pessoas nascerem do alto. Unicamente Deus é aquele que faz o nascer do alto. E a evidência de que essa pessoa nasceu do alto é que ela agora tem uma nova vida, novos desejos para outras coisas que agora são as coisas de Deus que agradam ao Senhor. É só você pensar um pouco sobre você. Eu não sei se o Senhor te alcançou quando você já estava numa idade já, não quando eu era criança, mas agora um pouco mais velho. Se você se lembrar, em algum momento aconteceu algo, né, que você se envergonha daquelas coisas que antes você amava. Você tinha uma ideia sobre Deus, era obstinado nessa ideia sobre Deus, ignorava a questão de igreja, de Bíblia, Deus está no meu coração e tudo mais. E algo aconteceu que agora você confessa o Senhor Jesus Cristo, reconhece que estava errado, os seus pecados, suas palavras sujas, que talvez você antes se gabava, falava sem nenhuma dor, sem nenhum remorso. Agora você lamenta, você sente vergonha pelo que você fez. O que é isso? É uma evidência do novo nascimento. Não é possível, isso não é explicado de nenhuma maneira, meus irmãos, socialmente. Eu acho interessante, irmãos, como aqueles que não são cristãos, eles falam de pessoas que foram convertidas ao Senhor. Geralmente eles usam um termo, né, assim, meio que de zombaria, dizendo, olha, aconteceu uma lavagem cerebral nele. Aconteceu uma lavagem cerebral nele. Ele não tem termos bíblicos, obviamente, para falar o que aconteceu. Mas a transformação foi tão drástica, aquela pessoa era de uma forma, agora é totalmente de outra. E a única maneira que geralmente as pessoas falam é, olha, houve uma lavagem cerebral. O pastor fez uma lavagem cerebral nele. Quando, na verdade, foi Deus que lavou ele, né, purificou ele e deu a ele um novo coração, meus irmãos. Graças a Deus pela sua palavra. Duas aplicações, irmãos, para nós encerrarmos. A primeira delas, que é muito evidente aqui no texto. Religiosidade, irmãos, não salva o homem. Quando eu digo religiosidade, eu não quero falar que a religião em si, como, por exemplo, no sentido de a igreja, de participar, por exemplo, de uma ceia do Senhor, não é que essas coisas elas sejam totalmente descartáveis, não, que presta a essência, a vida com Deus no coração. Não, não é isso. É porque a nossa, meus irmãos, nós somos sempre sujeitos a estar enganados quanto a mudar o que é prioritário. Por exemplo, eu posso acabar atribuindo ao ir à igreja algo mais importante do que eu viver uma vida, por exemplo, mudando o meu linguajar. Eu, por exemplo, não ser uma pessoa que no meu trabalho, na minha faculdade, não sou uma pessoa que falo coisas que desagradam a Deus. Então, eu sou uma pessoa assídua na igreja, não perco o culto, não deixo de contribuir com o que tiver de contribuir na igreja. Mas eu acabo, quando saio de lá, ignorando o que é mais importante. A misericórdia, o perdão, a nova vida em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, andar nessas obras que Deus preparou de antemão. Quando eu troco isso, meus irmãos, então aqui tem um problema. E o pior de tudo, se eu acredito, se eu confio, a minha segurança eu sou salvo porque eu faço parte da Igreja Batista Reformada de Belém, eu vou nos cultos lá. Isso é o perigo, meus irmãos, é muito perigoso. O que deve bater o martelo sobre o novo nascimento, sobre se eu sou salvo ou não, é a evidência do novo nascimento na minha vida. A nova vida em Cristo Jesus. Lutando contra o pecado, chorando por causa dos meus erros que nós cometemos, falando com o Senhor, lutando, não dando paz para si. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova vida que luta contra o meu corpo do pecado. Expressão que o apóstolo Paulo usa, meus irmãos. A segunda aplicação, meus irmãos, aqui, que eu quero falar e aqui quero encerrar, nada senão o novo nascimento é útil para reparar o problema do homem.
A solução do homem, o tamanho do problema do homem, nós podemos ver pela solução que é dada para resolver esse problema. O que o ser humano precisa, meus irmãos, não é de uma reforma moral. E nós podemos cometer esse erro quando falamos do evangelho para as pessoas. Às vezes, a gente pode levar a ideia para as pessoas que ser um cristão é somente ter uma vida socialmente aceita, moralmente correta. Isso aí, meus irmãos, é um fruto do novo nascimento, podemos dizer assim. Uma nova vida transformada. Mas o alvo da vida, o alvo do que é ser cristão não é simplesmente, por exemplo, parar de beber, parar de fumar. E essa confusão é o que acontece muitas das vezes. O ser humano, meus irmãos, ele não precisa de um band-aid moral. Ele não precisa apenas de um reparo bem de leve, é apenas uma ferida que há nele. Não. Ele está numa situação tão drástica, tão irreversível humanamente falando, que ele precisa de Deus, através do seu poder soberano, dar uma nova vida a ele. Então, quando nós falamos de evangelismo, irmãos, nós não falamos de ensinar moralidade para as pessoas. Nós não falamos, irmãos, de dizer para as pessoas que elas têm que parar de fazer algumas coisas aqui e ali para elas se tornarem cristãs. Não. Você tem que parar de gritar com seus filhos para você ser uma pessoa cristã. Você tem que parar de fumar. Se você parar de fumar, então agora você é uma pessoa cristã. Não, irmão. A pessoa ela tem que crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e ela ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando a gente se equivoca com isso, meus irmãos, eu coloquei até lá no esboço que eu vi no grupo da igreja, nós colocamos os carros na frente dos bois. Não é essa a essência. Não é isso que significa ser cristão. É por isso que, às vezes, algumas pessoas falam, olha, eu não vou à igreja, mas eu não faço coisas que pessoas que estão na igreja muitas das vezes fazem. Porque eles entendem que ser parte de uma igreja é ser alguém simplesmente moral, que tem uma vida irrepreensível aos olhos da sociedade. Quando, na verdade, meus irmãos, nós somos cristãos por quê? Não é porque simplesmente eu parei de fazer aquilo ou aquilo, mas porque Deus operou em mim, me deu um novo coração, me purificou dos meus pecados. E a evidência disso é que agora eu não faço mais aquilo. Eu não faço mais aquilo. O que está de fora, ele quer somente fazer a parte moral. Ele só quer tentar obedecer e imitar o exemplo de Cristo. Mas ele não entende que ele precisa de um novo nascimento. Ele não entende que precisa ignorar a sua justiça. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Bendizer o seu nome por esse novo nascimento na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Bendizer ao teu nome, porque se nós cremos no Senhor, é por misericórdia tua. Nós, meu Pai, diz a tua palavra, estávamos mortos. Não há expressão talvez mais forte para dizer quão indiferente, meu Pai, nós éramos ao Senhor. Nós estávamos mortos. E o que aconteceu foi que o Senhor nos deu vida por causa da tua misericórdia, segundo a tua bondade. E agora, Senhor, nós com um novo coração, amamos ao Senhor, lutamos contra o pecado, vivemos uma nova vida para a tua glória, em gratidão pela salvação, e não para conquistá-la, mas como gratidão, Senhor, pela salvação. Eu te louvo por todo o teu cuidado, Senhor, sobre a Igreja Batista Reformada de Belém. Que cada um que ouviu a mensagem se examine, olhe para si e veja como está a sua caminhada cristã. A sua vida evidencia o que é a respeito de si mesmo. Por isso, Senhor, te peço a tua bênção sobre a nossa vida e nos ajuda que sejamos santos, Senhor, como tu és santo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.